Pandemia. Esse assunto que nos coloniza diariamente há pouco mais de um ano e meio não poupou ninguém. Um dos eventos mais dramáticos da história da humanidade foi também um desafio para as atividades esportivas, incluindo o esporte. Mas nós vamos falar sobre futuro. No vídeo de hoje nós vamos debater como será o esporte eletrônico depois do fim da pandemia, analisando o que temos hoje. E eu vou te mostrar também um retrato assustador de como era esse setor em março do ano passado e como ele mudou radicalmente em pouco mais de um ano e meio. Tudo isso agora. E antes da gente mergulhar no tema de hoje, aquelas dicas que são muito importantes pra gente. Eu faço sempre questão de pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente, porque você sabe, aqui a gente está debatendo o esporte eletrônico de um jeito diferente, não é fazendo dancinha no TikTok, não é produzindo conteúdos rápidos pro Instagram, enfim, aqui a gente propõe uma discussão séria sobre o esporte eletrônico e essa caminhada não é fácil, mas você que curte o meu conteúdo pode contribuir com coisinhas básicas, se inscrevendo no canal, deixando o seu like nesse vídeo, compartilhando com seus amigos ou até mesmo fazendo parte do meu clube de membros. Se você puder fazer uma contribuição conosco, aqui na descrição tem todos os links para você fazer parte do meu clube de membros e ajudar com que a gente faça cada vez mais esse conteúdo de debate no esporte eletrônico, que vai mostrar inclusive hoje como será o esporte eletrônico após o fim da pandemia. Vamos nessa! E para começar esse vídeo, eu quero expor a vocês de onde eu tirei essa ideia de debater o esporte eletrônico após o fim da pandemia. Na última semana, no jornal Folha de São Paulo, uma das maiores autoridades em coronavírus aqui no Brasil, o epidemiologista e também pesquisador da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, se arriscou a responder uma pergunta que todo mundo quer saber a resposta. Quando acabará a pandemia do coronavírus? No texto, e eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês conferirem na íntegra, o pesquisador faz algumas contas e chega à conclusão que a Organização Mundial da Saúde vai retirar o status de pandemia do novo coronavírus na virada deste ano. Ele ainda aprofunda a análise e diz ainda que numa margem de erro, esta conclusão pode chegar até fevereiro de 2022. Mas é fato que ele acredita que nós estamos vivendo os últimos meses da pandemia do novo coronavírus. E por isso eu resolvi trazer essa ótica para o esporte eletrônico, com base no que temos hoje, como será o setor depois do fim da pandemia. Mas um adendo importante, ainda que a gente já esteja discutindo o fim da pandemia do coronavírus, isso não é autorização para a gente baixar a guarda. O uso de máscara continua sendo indispensável e quando a vacina estiver disponível para a sua faixa etária, vá até o posto de vacinação para se imunizar. É só isso que vai realmente garantir que a previsão do professor Pedro Halal vai se concretizar na virada deste ano. Ainda que o Brasil tenha um ritmo de vacinação mais lento que as principais potências do mundo, é muito necessário que você vá se vacinar para que a gente chegue no final do ano com a maior parcela da população adulta possível já imunizada contra o coronavírus. Vamos traçar o retrato de como era o esporte eletrônico antes do início da pandemia do coronavírus em março de 2020? Será que você realmente lembra que momento nós vivíamos ali no esporte em março do ano passado, há pouco mais de um ano e meio? Eu não tenho dúvida que você vai se assustar de como esse setor evoluiu e mudou em pouco mais de um ano e meio. Eu começo com o CBLOL. Naquela época, nem sistema de franquias era. Naquela ocasião, em março de 2020, a Riot estava se recuperando da tragédia que havia assolado os seus estúdios. Uma enchente em São Paulo que praticamente devastou as instalações da Riot Games. O campeonato estava sendo sediado na On Stadium em São Paulo e logo em seguida foi suspenso por conta da pandemia do coronavírus. Então lembrando, nós não tínhamos sequer sistema de franquias e a Riot Games estava se recuperando de uma tragédia que foi a enchente que devastou os seus estúdios em São Paulo. A LBFF estava em sua primeira edição. Acredite se quiser, a gente tinha acabado de experimentar a primeira edição da Liga Brasileira de Free Fire, que hoje já está amplamente consolidada.
naquela ocasião, poucos dias antes da decretação da pandemia do coronavírus, a Team Liquid havia erguido o troféu de campeã do primeiro split da LBFF. A Garena também teve os seus estúdios atingidos pela enchente que assolou também a Riot Games, mas os danos foram significativamente menores do que a empresa parceira. A LBFF teve que suspender o seu segundo split, o que foi um pouco diferente da Riot Games, que conseguiu fazer com que seus campeonatos avançassem de forma online. A Garena teve que suspender o seu segundo split e só conseguiu voltar no fim de 2020. Mas veja só, a LBFF, que é um torneio tão consolidado hoje, antes da pandemia tinha tido a sua primeira edição apenas. No CS, o dado assustador: a camisa da MIBR ainda vestia Fallen, Fer, Taco, KNG e Meyer. De lá pra cá, o elenco foi desfeito, cada um foi para o seu canto, já temos até equipes novas, mas isso mostra também de que no espaço de 1 ano e meio, muita coisa pode acontecer. Mas o detalhe que choca mesmo é que antes da pandemia do coronavírus não existiam dois esportes que prometem muito neste momento. O Valorant, que nasceu, cresceu e se desenvolveu já na pandemia do novo coronavírus, e também o Wild Rift, que a Riot Games também promete um esporte forte para o futuro. Então, no retrato pré e pós-pandemia, a gente já pode traçar o seguinte sentido: nós teremos dois esportes fortíssimos que não existiam em março do ano passado, o Valorant e também o Wild Rift. Uma coisa de fato não mudou: Riot e Garena continuam sendo os grandes players do esporte eletrônico aqui no Brasil. A Ubisoft também experimentou um grande crescimento do seu campeonato brasileiro de Rainbow Six Siege, mas ainda continua um degrau abaixo das outras duas grandes desenvolvedoras. A Garena experimentou um crescimento muito grande do Free Fire e também consolidou o seu principal torneio, a LBFF. Mas quem conseguiu um crescimento avassalador durante a pandemia foi a Riot Games. Conseguiu consolidar o CBLOL no sistema de franquias, conseguiu atrair até mais interessado que o número de vagas inicialmente, e agora tem investidores até de olho em vagas abertas no futuro. O CBLOL é uma consolidação e também um sucesso de público e comercial neste momento, e também abriu duas novas frentes, como o Wild Rift e, sobretudo, o Valorant. O caso do Valorant, então, é emblemático. Cresceu e se desenvolveu durante a pandemia, e aqui sob a ótica do esporte eletrônico. E agora, o que será dele com o fim da pandemia e possíveis eventos presenciais? Mas, sem dúvida nenhuma, a Riot Games conseguiu superar o desafio do coronavírus com um crescimento avassalador em pouco mais de 1 ano e meio. Mas além de Riot, Garena e Ubisoft, outro player entrou definitivamente no mercado de esportes eletrônicos como um gigante desde o início da pandemia. E o nome dele é Alexandre Gaules. E qualquer análise do esporte eletrônico para o fim da pandemia tem que incluir o nome do influenciador, que já deixou de ser um mero streamer e hoje é um dos principais players do esporte eletrônico aqui no Brasil. Todas as competições de CS, de alguma forma, vão ter que passar pelo Gaules se quiserem ser relevantes aqui no Brasil. E ele também consegue cada vez mais furar a bolha do CS e também se transportar como um influenciador para a massificação do esporte eletrônico, seja levando games que não são CS para esta comunidade ou levando também o esporte eletrônico para o público em geral. Então, sem dúvida nenhuma, os grandes players para o fim da pandemia são Riot Games, Garena, Ubisoft e, sem dúvida nenhuma, Alexandre Gaules. Bom, e como será o esporte eletrônico após o fim da pandemia? O primeiro impacto e o mais direto dele é a volta dos eventos presenciais. Já que em 1 ano e meio parece que tudo mudou e o mundo era outro, é importante fazer essas lembranças. O CBLOL, a LBFF e também o Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, a fase regular deles eram toda jogada em stage, ou seja, de forma presencial. Com o fim da pandemia, esses campeonatos vão retornar para o estúdio, o que vai deixar a competição mais atrativa para o público também. Além dos eventos em stage, a gente também terá a volta das finais com a presença de público. O CBLOL era muito pródigo nisso e também toda a final de segundo split era muito esperada porque ela rodava o Brasil e, claro, enchia grandes arenas como Mineirão, como Arena Olímpica da Barra, enfim, era um grande momento do esporte eletrônico. E com o fim da pandemia, a gente volta a poder ter este tipo de evento. E é claro, com o CBLOL cada vez mais consolidado, a gente vai esperar cada vez eventos mais suntuosos. A LBFF, que ainda sequer conseguiu fazer uma decisão
com a presença de público, vai precisar pensar nisso, até porque o seu rival, o CBLOL, já é muito conhecido por fazer isso. E também, quem sabe, o Brasileirão de Rainbow Six Siege também tem as suas finais de forma presencial rodando o Brasil. O que a gente vai ter depois do fim da pandemia é isso. Cada vez mais eventos em lugares diferentes do Brasil, ajudando a popularizar e também a descentralizar o esporte eletrônico, que é muito pautado em São Paulo e abrangindo um pouco mais eixo Rio e São Paulo. Outro reflexo claro do fim da pandemia, e aqui é um bom problema para o esporte eletrônico, é o calendário. A gente já percebe que durante a semana a gente tem vários esportes eletrônicos, às vezes até no mesmo horário, porque já não é mais possível fazer caber tantas competições dentro de 7 dias. A semana continua tendo o mesmo tempo, os dias continuam tendo 24 horas, os campeonatos de esporte vão aparecendo, vão se desenvolvendo, vão tendo novas competições e a semana não acompanha esse ritmo, ela continua tendo 7 dias. Se você for analisar agora, neste momento, a gente tem o CBLOL no final de semana, a gente tem a Liga Academy durante os dias de semana, a LBFF avançando até a segunda-feira, quando tem o Depois do Nexus, a gente tem as competições de Valorant também no final de semana e a gente vai ter um calendário cada vez mais inchado. Neste caso, é um bom problema, mas para aquela pessoa que gosta de acompanhar todos os esportes eletrônicos, vai cada vez mais ter que fazer escolhas, porque os campeonatos, sobretudo no final de semana, vão começar a se sobrepor, ter mais competições sendo exibidas ao mesmo tempo. E a briga pela audiência no final de semana vai ser bastante quente. E não será só os campeonatos de esportes presenciais que terão as suas atividades retomadas com o fim da pandemia. Os grandes eventos da comunidade gamer também terão suas atividades retomadas. E o esporte também se vale disso, porque ele é parte importante dessas feiras e mega eventos que a gente tem aí pelo Brasil. Mas o que eu tenho acompanhado e também conversado com alguns dirigentes do esporte eletrônico, vai ser cada vez mais comum que a gente também tenha eventos das organizações, ou seja, a organização X vai fazer uma feira da sua própria organização para conectar o seu torcedor com a própria organização. A gente tem as grandes feiras do mercado game, mas eu acredito que para o fim da pandemia a gente também vai perceber grandes feiras das próprias organizações. Hoje, por exemplo, Fluxo, Loud, PEN já tem condições, por conta do grande número de torcedores, de fazer um evento solo. E eu acredito que essas organizações, e tenho certeza que elas já estão vislumbrando isso para o futuro. E agora eu quero saber de vocês, ficaram chocados com o retrato que a gente tinha antes do início da pandemia? Eu não tenho dúvidas, porque eu, fazendo a pesquisa para trazer aqui para vocês nesse vídeo, fiquei realmente assustado como todo esse cenário mudou em pouco mais de 1 ano e meio. E quero também a sua opinião, o que ficou de fora da minha análise? O que você acredita que será do esporte eletrônico? Um detalhe, micro ou macro, que acontecerá após o fim da pandemia, que é tão esperada por todos nós. E olha, se você curte o meu conteúdo, já se inscreve por aqui, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso é muito importante pra gente. Se puder ser um membro no nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. Siga aqui no nosso canal, vou deixar aqui umas sugestões para vocês. Me sigam também nas redes sociais, @xandeteixeira, e a gente continua essa e muitas outras discussões por lá. Vejo você em uma outra oportunidade, um grande abraço e até lá!